Agora veja o que muda na maneira de usarmos o hífen. O traço que separa as palavras compostas deixa de ser usado em algumas situações. O mesmo prefixo semi e ante e situações diferentes que foram agora impostas pelo acordo. Observe bem direitinho. Semi-analfabeto, o prefixo termina em vogal, a palavra seguinte começa com uma vogal diferente. Quando isso ocorre, você une e forma uma única palavra, semi-analfabeto. A nova regra determina o que acontece quando o prefixo termina por vogal e a palavra seguinte começa com S ou R. O mesmo prefixo, se você tem a segunda palavra iniciada por R ou S, vai ser uma única palavra, mas você vai dobrar o R ou o S. Observe como fica semi-reta. Mas e quando a última letra do prefixo for a mesma que inicia a palavra seguinte, como no caso de micro-ondas? Ou quando a segunda palavra começa com a letra H? O que acontece com anti-higiênico? Quando o prefixo terminar por vogal e a palavra seguinte começar por H, na verdade, toda vez que a palavra seguinte começar por H, obrigatoriamente teremos hífen. Anti-horário, anti-higiênico, micro-hotel. Começou por H, a palavra seguinte, hífen, obrigatoriamente na junção do prefixo com essa palavra. Quando o prefixo terminar com uma letra e a palavra seguinte se iniciar pela mesma letra, como interracial, micro-ondas, anti-inflamatório, obrigatoriamente teremos que usar o hífen. As pessoas vão estranhar a princípio bastante. Elas estavam acostumadas a grafar micro-ondas como uma palavra só. Mas a regra do acordo determina que quando o prefixo termina por uma letra e a palavra seguinte se inicia pela mesma letra, teremos que separá-las por hífen. O uso do hífen continua obrigatório depois de prefixos como ex, vice, sem, a quem, além, recém, pré, pró e pós. Como nesses exemplos: pré-vestibular, pós-graduação, além-mar, ex-prefeito. Nenhuma exceção. Com esses prefixos, sempre hífen. Agora, as principais mudanças na hora de indicar a acentuação das paroxítonas, palavras que a penúltima sílaba é a mais forte. O ditongo aberto oi e o ei, ele não terá mais acento no caso de palavras paroxítonas. Heróico, por exemplo, nós não escrevemos mais com acento, certo? Ideia, nós não escrevemos mais com acento. Você não acentua mais heróico, mas você terá que continuar acentuando herói, por ser uma oxítona, não uma paroxítona. Papéis, tonéis, herói, céu, o plural de sol, sóis, a expressão auléu, essas permanecem com acento porque não são paroxítonas. Portanto, aqueles ditongos serão acentuados, continuarão a ser, na verdade, nos monossílabos tônicos e nas oxítonas. Palavras que têm vogais dobradas perdem o acento na escrita, como nos casos de vou, enjoo, vem, creem e leem. Também estão abolidos os chamados acentos que indicam, por exemplo, a diferença entre para, do verbo parar, da preposição para. Assim, pelo e pela, do verbo pelar, também são escritos da mesma forma. E não é mais preciso indicar acento em palavras como pera e polo. O fato de nós não acentuarmos mais o para-verbo pode provocar uma ambiguidade em muitas situações. Imagina a seguinte manchete: remédio para coração de paciente. Pela nova ortografia, esse acento não existe mais. Então, o para estará sem acento e vai provocar um duplo sentido. Esse remédio paralisou o coração ou é um remédio para um tratamento cardíaco, por exemplo? Um outro exemplo é Ronaldo para Corinthians. Ronaldo, jogador, ele paralisou o Corinthians ou Ronaldo é um jogador em negociação com o Corinthians? Então, é preciso tomar cuidado, porque
Apesar de uma certa coerência em relação ao acordo ortográfico, até nos habituarmos com ele, surgirão situações de ambiguidade, por exemplo, que precisarão da sensibilidade do autor do texto para que sejam evitadas.